90% dos receptores de serotonina estão no intestino. Estranho começar um devocional assim, né? Mas e se eu te disser que esse número explica por que você sente ansiedade até quando está orando? Você já se sentiu culpado por estar ansioso, como se fosse falta de fé? Já pensou por que eu estou sentindo isso se eu confio em Deus? Hoje você vai descobrir que Deus te entende até no nível neurológico. Sim, Ele te criou com cérebro, com hormônios, com o sistema nervoso e não se escandaliza com suas emoções. Mas fica comigo até o final, porque vou te mostrar o que a Bíblia revela sobre o que está por trás das suas reações emocionais e como isso muda tudo na sua caminhada espiritual. No final, você vai descobrir que aquele sentimento que você achava que era fraqueza, talvez seja só um alarme divino para te mostrar onde Deus quer cuidar melhor de você. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Hoje a gente começa a segunda semana do mês dedicado a acabar com a ansiedade na sua vida. Nós vamos abordar o tema fé e ciência e mostrar como o seu corpo, sua mente e o seu espírito cooperam, explicando como ter fé não exclui buscar tratamento. A gente vai explorar juntos como Deus fala até nos detalhes invisíveis do nosso corpo. Aliás, se você perdeu a semana anterior, não tem problema. Tá tudo no nosso grupo do WhatsApp. Lá tem a playlist completa, tudo gratuito e organizado para te abençoar do começo ao fim. O link está aqui na descrição desse vídeo. Agora olha só, a estratégia de hoje é simples e profunda. Mostrar que fé e ciência não são opostas, são complementares. E o foco é, Deus entende as suas emoções. Não só porque Ele é Deus, mas porque Ele mesmo projetou cada uma delas em você. A pergunta que guia esse episódio é direta e para muitos urgente. Será que Deus me entende mesmo quando nem eu entendo o que eu estou sentindo? Se você já sentiu culpa por lutar contra a ansiedade, como se isso fosse sinal de pouca fé, hoje talvez você encontre liberdade onde antes só havia condenação. Sua ansiedade não é um mistério para Deus. Inscreva-se aqui no canal e ajude a espalhar essa mensagem de esperança e compreensão espiritual. Fica comigo porque nós vamos hoje entender por que o Salmo 139 fala até de serotonina, mesmo sem citar essa palavra. A Bíblia no Salmo 139, versículo 14, diz o seguinte: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Deus não criou você de forma genérica. Ele formou cada detalhe com um propósito. Isso inclui o cérebro, suas emoções, seus circuitos internos. No texto original, o termo usado ali carrega a ideia de algo misterioso, complexo. Ou seja, você não é um erro biológico, você é uma arquitetura sagrada, com corpo, mente, espírito, tudo funcionando em harmonia. E sabe o que é mais forte? A própria ciência hoje confirma isso. Seu sistema emocional foi desenhado com profundidade. Áreas como o sistema límbico, o córtex pré-frontal, o eixo que conecta intestino e cérebro, tudo isso está interligado. E Deus entende cada parte disso. Ele sabe o que se passa no seu corpo quando você está ansioso. Ele conhece até aquelas reações que você nem consegue explicar. E mais, Ele não rejeita essas reações, Ele acolhe. Ele compreende, Ele sustenta você até nas conexões invisíveis que te afetam por dentro. Talvez você tenha crescido
ouvindo que ansiedade é sempre falta de fé, que sentir isso é sinal de fraqueza espiritual. Mas deixa eu te mostrar um dado que pode mudar essa visão. 90% dos receptores de serotonina, um dos principais reguladores da ansiedade, estão localizados no seu intestino. Isso foi descoberto por estudos da Johns Hopkins Medicine. Isso significa que seu estado emocional muitas vezes está conectado ao seu corpo, aos seus hormônios, à sua alimentação, ao seu sono. Não é só espiritual, é biológico também. E aceitar isso não te torna menos crente, te torna mais íntegro, porque quem criou esse sistema complexo foi Deus. Você não precisa escolher entre ciência e fé, porque as duas apontam para a mesma verdade. Você foi feito de forma admirável e Deus entende até aquilo que você não entende em si mesmo. E talvez o que você tem chamado de fraqueza seja só um pedido de ajuda do seu corpo. E Deus ouve esse pedido também. Muita gente vive aprisionada num ciclo. Sente ansiedade, depois se culpa por sentir, depois tenta esconder, depois se afunda ainda mais. Isso acontece porque a gente aprendeu a ver o sofrimento emocional como falha espiritual. Como se Deus só nos aceitasse quando estamos fortes, quando estamos calmos, controlados. Mas e se eu te dissesse que Deus não rejeita nem mesmo os impulsos que você tem dificuldade em controlar? Ele conhece cada centelha elétrica no seu cérebro. Ele sabe quando a sua amígdala dispara um alarme de perigo sem motivo. Ele entende quando seu corpo treme, mesmo que sua fé continue firme. A sua fragilidade neurológica não é uma ameaça à espiritualidade, pelo contrário, é um convite à graça. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode parar de se condenar por não ter controle sobre algo que é fisiológico. E pode começar a se olhar com mais misericórdia. Porque Deus projetou seu cérebro e Ele continua ao seu lado mesmo quando o sistema está sobrecarregado. Ele não está esperando que você prove força. Ele está esperando que você se permita ser amado, mesmo quando está em colapso. Se tudo isso que você ouviu até agora fez sentido para você, talvez seja a hora de você dar um passo a mais. Aceitar que Deus te entende completamente. Você não é só fé. Você não é só corpo. Você é um ser inteiro, feito com cérebro, com alma, com emoções, traumas, histórias. E Deus entende cada camada. A sua ansiedade não surpreende Deus. Ele conhece a raiz emocional, o gatilho biológico, o histórico familiar, o desequilíbrio químico. Ele conhece tudo. E mesmo assim, te ama profundamente. Então, o primeiro passo da sua libertação não é tentar controlar tudo. É parar de se culpar por sentir. Admitir que sente. Simples assim. Parar de se agredir por não conseguir ficar bem e começar a descansar na verdade de que você é amado mesmo quando está frágil. Deus não espera um desempenho emocional. Ele oferece um abraço existencial. E esse entendimento é que começa a te libertar. Quando você entende que seu Criador te vê por dentro e continua ao teu lado, você começa a descansar. O que você ouviu aqui hoje pode ser o ponto de virada que você esperava. Você não está sozinho. E mais do que isso, você não está quebrado. Você está em processo. E esse processo é sagrado, precisa ser concluído. A promessa de hoje é clara. Encontre consolo ao saber que Deus conhece a sua estrutura. Deus te conhece. Ele sabe o que acontece quando você chora. Ele entende o que seu cérebro está tentando dizer. Então, o que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar tentando parecer bem? Ou vai escolher hoje viver com mais graça por si mesmo? Se essa mensagem fala com você,
Compartilhe com alguém que está carregando culpa por sentir o que sente. Você pode ser o elo de liberdade dessas pessoas. E se você quiser continuar essa jornada conosco, se aprofundar ainda mais, ser acompanhado com conteúdos que tratam a ansiedade com fé e ciência, inscreva-se agora no canal. Isso mantém esse projeto vivo e gratuito para milhares de pessoas. E amanhã nós vamos conversar sobre algo que ainda é tabu para muita gente: fé e terapia. Você vai descobrir que buscar ajuda não diminui a sua fé. Pode ser um ato, talvez o mais corajoso da sua vida. E se você se identifica com o que foi dito nessa manhã, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, hoje eu te agradeço porque o Senhor me fez de forma admirável, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo dentro de mim. O Senhor entende. Tu conheces o meu cérebro, minhas reações, os meus medos escondidos e ainda assim não se afasta. Perdoa, Pai, as vezes que me culpei por sentir, me ajuda a enxergar que fragilidade não é falta de fé. É só mais uma porta para te encontrar. Me ensina a descansar na verdade de que fui criado com complexidade, mas também com um propósito. Me mostra, Senhor, então, como cuidar de mim com a mesma compaixão com que Tu me cuidas. E quando eu não souber nomear o que estou sentindo, que eu me lembre que o Senhor já sabe e que me ama mesmo assim. É o que eu te peço e agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você percebeu que a sua ansiedade não é um mistério para Deus e que Ele entende o seu funcionamento por dentro. Até o que você ainda nem sabe explicar, mas amanhã a gente vai dar mais um passo libertador. Você vai descobrir que fé e terapia não são opostas, pelo contrário, caminham juntas. E que buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de coragem espiritual. Então compartilhe esse episódio com quem vive se culpando pelas próprias emoções. E volta amanhã para ouvir o que talvez seja a resposta que você está buscando há muito tempo. A série Fé mais Ciência está só começando e os próximos episódios podem mudar completamente a forma como você lida com o seu interior. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.